tudo bem? Eu aqui novamente. A professora Valquíria Lúcio. Hoje eu vou falar um pouco, né, sobre as expectativas que o professor iniciante tem, né? Professor iniciante agora, né? Como que vai ser? Bem, eu estava olhando umas fotos minhas, né, de formatura, a gente forma em pedagogia e são tantas expectativas que a gente tem, não é? Então, vou falar um pouco aqui sobre isso, né? A gente, quando forma, são tantas teorias, tantas ideias que passam pela nossa cabeça, né? Nós fazemos os estágios, hoje os estágios, né, são bem longos e vivemos ali dentro da escola alguns momentos, mas o que eu queria passar para vocês hoje? A profissão, né, de professor, né, no caso eu professora, né, é uma profissão que a gente vive ela desde quando a gente entra para a escola. Então, quando a gente entra para a escola, nós já estamos aprendendo a profissão de professor, né? É uma profissão muito interessante. Nós já estamos nos formando, porque aquelas ações, aqueles atos da nossa professora, a prática da nossa primeira professora, ela impacta muito o nosso imaginário do que é ser professor. Então, nós trazemos conosco, né, todo aquele processo inicial, né, na escola, o modo como a nossa professora nos tratava, o modo como ela organizava a sala, o modo como a gente lidava com os colegas, tudo isso já está fazendo parte da nossa futura prática. Então, é muito bom a gente entender isso, por dois motivos. Primeiro, a gente tem que entender que a gente, trazendo essa prática, né, dos professores que passaram por nossa vida, nós vamos ali selecionando aquelas práticas que nós achamos legais, aquelas práticas que nos deram sentido e significado na nossa vida, e isso é muito importante. Muitas vezes a gente, quando entra na faculdade, a gente entende que isso é parte do nosso passado e que nós vamos ter novas ideias, e acontece isso mesmo, né? São novas tendências pedagógicas, novas maneiras de ensinar. Mas a gente não pode esquecer essa prática que a gente vivenciou há anos atrás. Está fazendo parte da gente. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, né, quando eu recebo estagiários, professores também novatos, iniciantes na escola, a gente percebe que eles ficam muito angustiados. Porque dá a impressão, não é, que passa na cabeça deles, né, ou eles entendem isso ao longo do processo de formação, né, de que eles têm que fazer tudo novo, de que eles não têm como utilizar os elementos, né, culturais ali que eles aprenderam ao longo da vida. Que se eles colocarem alguma prática da própria professora do passado, que eles estão cometendo um grande erro. E a gente tem que entender que na educação existe uma diferença entre o velho e o tradicional. O velho realmente são práticas que a gente tem que deixar no passado. Por exemplo, a gente sabe que existia a palmatória, o chapéu de burro. Quem já visitou o museu da escola em Belo Horizonte, né, sabe como era essa prática antiga, né? Que a gente pode falar de velha, que é uma prática que a gente não usa mais dentro da escola. Mas nós temos algumas práticas que permanecem até hoje, não é? Nós temos aí a prática da valorização da criança que se destaca, o elogio, uma estrela que você recebeu quando você estava na escola, né? Um certificado de bom aluno. Isso aí são práticas que ficaram e que eu vejo que muitas vezes, né, quando a gente chega na escola, a gente fica com medo de desenvolver algumas práticas tradicionais que funcionaram muitas vezes na nossa educação e que até hoje dá certo. Então, hoje, o que eu venho trazer para vocês aqui? Você que é professor iniciante, vamos pensar
quais foram as práticas, né, que te marcaram quando você estava na escola? Quais eram as características desses professores que passaram na sua vida? Quais eram as características da sua escola que você a valoriza e que hoje você gostaria de desenvolver na sua escola e na sua sala de aula? Pense sobre isso. Nós não podemos desprezar tudo da educação. Esse é um erro. Os professores tradicionais, mais antigos, têm muito conhecimento para nos passar. Muita prática que deu certo. E a gente não tem que colocar isso tudo de lado. Vamos aprender com o nosso passado. Então, essa dica eu deixo para vocês aqui. Reflitam, escrevam sobre isso, coloquem itens. Quais são as práticas que os professores tiveram com você e que você gostou e que você utilizaria na sua sala de aula hoje? Pense nisso. Breve, eu vou trazer algumas ideias do passado que nos ajudam e que me ajudou ainda hoje no meu trabalho. E vocês vão ver práticas de anos e que está nos ajudando com os nossos alunos. E práticas, às vezes, criticadas e que funcionam e que as crianças amam. É isso. Tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Não se esqueça, o passado pode te ajudar. Tchau!